síntese que é para facilitar o pessoal da nossa equipe aqui. Para mim, a síntese é a seguinte: Bolsonaro e Lira explicam a aprovação em alta de Lula. Vou eu agora explicar por que que eu digo isso, né? Essa pesquisa Quest já é a quarta da série, fizeram uma em fevereiro, uma em abril, uma em junho e agora em agosto. E o que desde a pesquisa de junho a gente está vendo? A gente está vendo a formação de uma tendência de alta da avaliação positiva, tanto do Lula, avaliação pessoal dele, quanto da avaliação do governo. De fevereiro para abril houve uma queda, desde então vem crescendo. Então, aprovação pessoal do Lula cresceu 4 pontos entre junho e agosto. E se a gente for recuar mais tempo, cresceu 9 pontos, né? Já está em 60% de aprovação dele, Lula, que é mais alto que a de fevereiro. Que, em geral, essa avaliação no primeiro mês de governo, primeiro, segundo mês de governo, ela tende a ser mais alta porque é expectativa, está todo mundo ainda em clima de festa, etc., né? Então, era 56, agora já está em 60. Alta, né, Toledo? É uma aprovação bastante razoável, assim, não é... O Biden ficaria com ciúmes, digamos assim, né? Agora, se você pega a avaliação do governo, em que você mede as ações práticas que o governo está tomando, é mais baixo, e historicamente é assim. É raro você ter um presidente mais mal avaliado que seu próprio governo, embora haja. E o que aconteceu? Também cresceu. A avaliação positiva do governo cresceu 5 pontos desde junho para cá, e chegou a 42%, que é mais ou menos o patamar de fevereiro, que estava em 40%. Então, é uma tendência boa para o governo. Não é ainda para estourar champanhe, porque 40% de ótimo e bom, 42% de ótimo e bom, é um bom resultado, mas aí sim está empatando com o Biden ali nos Estados Unidos, né? Então não é garantia, digamos assim, de reeleição, não é um patamar para o governo deitar em loas, até porque a gente sabe que essas variações, essas coisas oscilam bastante. Agora, por que cresceu a avaliação do governo? Cresceu principalmente entre os mais pobres, cresceu entre quem ganha até 2 salários mínimos, cresceu 7 pontos. E isso é porque o cara está sentindo no bolso o efeito da diminuição da inflação. Então, Que é o quê aí? É alimento mais barato, gasolina mais barato? queda. Então, a percepção é de que o custo de alimentação caiu e o custo do combustível subiu. Essa é a percepção da população, segundo a própria pesquisa Quest. O que não deixa de ser verdade, porque tem esse noticiário, embora a pesquisa tenha sido feita antes, eu acho, do aumento da Desse gasolina, último aumento? É, exato. já tinha essa percepção de que, claro, o preço do petróleo está crescendo, né? Mas a percepção é de que para comer está mais barato. Agora, não é só isso, Kennedy. É muito interessante a pesquisa se a gente analisa os detalhes dela. O noticiário positivo, a percepção sobre o noticiário positivo, porque aqui é bom deixar isso claro. Essas pesquisas, elas avaliam a percepção das pessoas, não os fatos em si, obviamente. Não significa que o noticiário positivo necessariamente cresceu nessa proporção, mas as pessoas perceberam um crescimento das notícias positivas sobre o governo. Mais 5 pontos. Aumentou em 5 pontos a percepção sobre o noticiário positivo para o governo. E se você vê pelo meio de comunicação, que as pessoas se informam principalmente sobre política, aumentou 6% entre quem se informa pela televisão e 7 pontos por quem se informa pelas redes sociais ou por sites, blogs, etc. O que isso significa, na minha opinião? E aumentou o número, a taxa de pessoas que se informa pela televisão. Para mim, isso diz duas coisas. Na verdade, uma só, que está diminuindo muito o domínio do Bolsonaro e dos seus seguidores sobre a comunicação, especialmente sobre a comunicação digital. Esse sempre foi um dos grandes, se não o maior ativo político do Bolsonaro. Essa capacidade de fazer essa ligação direta com o seu eleitorado e influenciar esse eleitorado através das mídias sociais. Pois bem, se está aumentando, e o Bolsonaro sempre fez campanha contra a televisão, sempre dizia fake news, Globo lixo, etc., né? Se está aumentando o percentual de pessoas que se informam sobre política na TV, é uma derrota para o Bolsonaro.
Significa que ele perdeu o poder de tirar essas pessoas da sala da frente da televisão. E cresceu onde? Cresceu no eleitorado, tanto no eleitorado jovem quanto no eleitorado mais maduro. E se está melhorando a percepção sobre o noticiário positivo do Lula, inclusive entre quem se informa pelas redes sociais, por sites e blogs, é porque também a influência do Bolsonaro nas redes diminuiu. São duas provas desse fenômeno. E é isso que aí eu volto para o primeiro bloco. Eles estão sem discurso, eles perderam a articulação e não conseguem mais dar uma ordem unida para a sua tropa. As pessoas não sabem como defender o Bolsonaro e, portanto, ficam também sem argumento para criticar o governo, perdem os argumentos. Então, isso, a meu ver, explica. Por isso que eu digo que é o bolso, porque melhorou a percepção das pessoas sobre a economia. Vou dar mais alguns dados aqui, principalmente dos mais pobres. No bolsonarismo, a força do Bolsonaro se enfraqueceu. Você pega ali os gráficos de quem votou no Bolsonaro e também melhorou a avaliação do governo, ou diminuiu a avaliação negativa. E tem um terceiro fator que tem um peso, obviamente, menor, mas que também é importante, que é a relação do governo com o Congresso. Então, tem uma pergunta da Quest que é, em comparação ao governo Bolsonaro, você acha que está mais fácil, está melhor ou está pior a relação do governo com o Congresso? E aí teve uma mudança de 12 pontos a favor do Lula. Cruzou. Tem mais gente achando que está mais fácil para o Lula do que estava para o Bolsonaro, do que havia 3 meses atrás. Então, isso cria uma expectativa positiva sobre o que vai acontecer com a economia, porque qual foi de um lado, as notícias positivas quais são? São todas quase todas na área econômica. Bolsa Família de R$ 600, mais 150 para quem tem criança pequena, inflação em queda, salário mínimo reajustado acima da inflação. Essas são as notícias que as pessoas se lembram favoráveis ao governo, quase todas na área econômica. Relançamento do Minha Casa Minha Vida, etc. Daí, quando você pergunta sobre como se a economia melhorou, para quem ganha até 2 salários mínimos, melhorou 6 pontos desde junho para cá. E foi nos outros segmentos de renda, está estável. Então, efetivamente, quem sentiu no bolso foi a população mais pobre. Agora, se você olha para frente e pergunta se a economia vai continuar como está, vai melhorar ou vai piorar, a taxa de quem diz que vai melhorar subiu 3 pontos de junho para cá e 8 em comparação a abril. Então, tem uma tendência de melhora e isso se dá muito por quê? Porque melhorou a perspectiva de relação com o Congresso, que permite aprovar as chamadas medidas da pauta econômica do governo, ou seja, arcabouço fiscal, reforma tributária, etc. Isso dá as pessoas olham para o futuro com mais otimismo e, portanto, isso tem um efeito. Por isso que eu digo que, guardadas as devidas proporções, o que foi o principal? Foi o bolso, principalmente para os mais pobres, que melhor preço mais Sim. Inflação em queda, maior poder de compra. Segundo, a perda de influência digital do Bolsonaro faz com que ele perca o controle da narrativa nas mídias sociais e mais pessoas voltem a se informar pela televisão, e essa perspectiva de melhora da relação com o Congresso, também melhorando a perspectiva de que a economia vai continuar melhorando ao longo do tempo. Tudo isso é que explica essa melhora da popularidade do governo. Percepções todas baseadas em fatos, né? Porque, de fato, está mais barato para comer para os mais pobres. O governo conseguiu aprovar uma agenda no Congresso com mais competência que o Bolsonaro e os podres do Bolsonaro aparecendo, como a gente comentou no primeiro bloco, tira argumento para poder mentir e manipular nas redes sociais, né? Enfim. Porque o bolso, principalmente para os mais pobres, ele não mente nunca, né? O cara come o que ele não come. Isso depende, obviamente, da renda, dos programas sociais, mas depende também do preço dos alimentos, que vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar com o Roberto Rodrigues daqui a pouco. Zé, então nós vamos, antes de chamar o Roberto Rodrigues, lembra de novo a tua síntese aí, como é que é Bolsonaro e Lira. Explicam a aprovação em alta de Lula. Boa. Então, síntese está feita. Olha só, rapidamente, o João Neto, vocês dão um show de jornalismo, agradecemos ao João Neto, a Fabiana Carvalho.
Pegou o país arruinado, tá boa essa avaliação. Agora comentando o bloco 2 ela. Há muito ainda a ser feito, mas estou otimista em relação ao governo, diz a Fabiana Carvalho.